E aí pessoal, sejam bem-vindos a outro vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos contar uma história que eu já contei aqui bem no comecinho do canal. Acho que foi o terceiro episódio que eu fiz aqui no canal, né? E eu não contei com muitos detalhes e hoje eu vou estar trazendo pra vocês essa história de novo, muito mais detalhada. Já adivinham o que é? Kai Tak, o aeroporto mais fascinante da história da aviação. É pra lá que a gente vai agora. Para poder falar do aeroporto em si, a gente vai ter que falar um pouco do local onde o aeroporto ficava. Pois o aeroporto não existe mais, né? Atualmente o aeroporto foi fechado e um porto foi construído no lugar. O aeroporto ficava na Baía de Kowloon, perto da ilha de Hong Kong. Atualmente, o aeroporto que serve Hong Kong, Lantau, 21, etc. se chama Shep Lap Kok. Ficaram curiosos? Então vamos pro vídeo! Muito bem, vamos à história de Kai Tak. Lá no século XIX, os britânicos eram dependentes do chá que a China produzia. Assim, os britânicos exportavam bens de muito valor. Mas mesmo comprando toneladas e mais toneladas de chá todo ano, a conta não fechava. E isso ia a desejar. Já a China mostrou interesse pela prata, coisa que os britânicos não tinham em quantidade suficiente. Então, para equilibrar a balança, a Inglaterra começou a exportar ópio. O ópio era cultivado na Índia e em grandes quantidades. Tudo estava indo bem. As contas estavam muito bem equilibradas na balança. Mas então o comissário chinês Lin Zexu foi protestar junto à britânica rainha Victoria, dizendo que o governo chinês iria se opor ao comércio de ópio, que estava gerando efeitos na sociedade da China. De maneira que a Inglaterra declarou a Primeira Guerra do Ópio, que durou de 1839 a 1842. A guerra foi vencida pelos britânicos e em 1841, bem rapidamente, Hong Kong foi ocupada pelos mesmos. A situação foi inalterada até 1898, quando os dois governos voltaram a equilibrar a balança. Contudo, foi estabelecido que os britânicos iriam devolver Hong Kong aos chineses. Agora, passados 99 anos, em 19 de dezembro de 1984, é confirmado que Hong Kong e mais de 200 ilhas e também ilhotas que até então pertenciam aos britânicos voltariam às mãos do governo chinês. Bem ansioso, o governo chinês investiu 20 bilhões de dólares e construiu um novo aeroporto. Dinheiro que os britânicos jamais iriam investir. Mas Kai Tak inicia sua história em 1912, que curiosamente é o ano que o Titanic afundou. Assim que dois empresários da região, o Sr. Ho Kai e o Sr. Ao Tak, decidiram fundar uma empresa que ajudasse a desenvolver o espaço urbano local, a Kai Tak Investment Company. Mas as coisas não ocorreram como previsto, então venderam parte da empresa para o governo britânico, que acabou por usar a sua parte para desenvolver a aviação local. E assim, em 1924, foi fundada a Abbott School of Aviation, onde no futuro seria o aeroporto. Mais rapidamente, a Royal Air Force ocupou o local e logo inaugurou em seguida uma base aérea no lugar. Também os aeroclubes como Hong Kong Flying Club, Fair East Flying Training School e também o Aeroclube de Hong Kong. Em 1928, rampas para hidroaviões foram construídas e em 1935 foi inaugurada a primeira torre de controle. No mesmo ano foram inaugurados alguns hangares, de maneira que começaram as primeiras operações. Chegou a Segunda Guerra Mundial, que levou a Hong Kong às mãos dos japoneses no ano de 1941. Um ano depois, o exército nipônico decidiu expandir Kai Tak. Vendo sua importância, foram construídas duas pistas de concreto, a pista 1331 e a 725. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o aeroporto virou uma base aérea da Royal Navy. E em 1954 foram anunciados planos para o desenvolvimento do aeroporto.
de maneira que 3 anos depois a pista 1331 ficou ainda maior, 1.664 metros. Mas apesar disso, a irmã 725 ainda continuava com seus meros 1.450 metros de comprimento. Já em 1958, a pista 1331 sofreu outro alongamento. Agora, ela tinha sido alongada para mais 1.664 metros de extensão. Mas mesmo assim, a pista 725 ainda continuava a ter 1.450 metros de extensão. Novamente, no mesmo ano, a pista 1331 ampliou seu comprimento para 2.542 metros. Essa ampliação foi fundamental para que o aeroporto pudesse receber os novos jatos da aviação comercial. Em 1962, um novo e moderno terminal de passageiros foi inaugurado, podendo receber até 24 milhões de viajantes por ano. E em 1974, um novo sistema de apoio para a navegação aérea único de Kai-Tak foi instalado, o Instrument Guidance System, ou o IGS. Esse novo sistema permitia a navegação mais precisa e segura da região e também permitia aos spotters fotos incríveis das aproximações da pista 1331. Vale ressaltar, como dá pra ver nessa imagem, que Kai-Tak era um aeroporto que ficava... a região dele era a Baía de Kowloon, né? E ele estava cercado pela cidade. Do outro lado tinha a Baía de Kowloon. E se você olhar com mais atenção, tem um morro na reta final para aproximação desse aeroporto. Esse morro mais tarde ficou conhecido como Morro do Xadrezinho. E isso era incrível, porque quando os pilotos faziam a aproximação para chegar no aeroporto, o avião já estava literalmente em cima da pista, fazendo uma curva. Então era um pouso hiper radical. Os pilotos tinham que ter um treinamento específico para essa situação. Tanto que as manobras menos radicais eram efetuadas pela Cathay Pacific, uma empresa da região de Hong Kong, né? Uma empresa comercial e cargueira, que os pilotos já eram mais treinados. Um exemplo de empresa que chegava dando show de Ferrari era a Alitalia. Mas vamos voltar à história. Finalmente, outra modificação, um acréscimo de 848 metros a mais de comprimento na pista 1331. No total, a pista 1331 passou a abrigar impressionantes 3.390 metros de extensão. Essa foi a última de várias vezes em que a pista 1331 se alongava cada vez mais, encerrando o crescimento da pista. Logo, com a chegada dos Super Jumbos Boeing 747, DC-10, MD-11 e Lockheed L-1011 TriStar, a região começou a crescer economicamente, fazendo com que Kai-Tak tivesse dificuldade para se expandir. Em 1996, Kai-Tak se tornou o maior aeroporto do mundo em termos de carga. Isso em um aeroporto que operava com limitações, como por exemplo, as operações eram limitadas das 6 da manhã até a meia-noite. Isso pois Kai-Tak estava situado numa área urbana cercado por casas e prédios. Por isso, ele era fechado para fornecer melhor descanso às pessoas da região. Kai-Tak era cercado por casas e prédios e pela Baía de Kowloon. Por isso, enfrentava dificuldades para crescer. Em 1980, os governantes chineses estavam desenvolvendo estudos para o novo aeroporto. O novo aeroporto estaria localizado na ilha artificial Shek Lap Kok, que mais tarde deu origem ao nome do aeroporto. O novo aeroporto foi oficialmente inaugurado em 6 de julho de 1998. No dia anterior, tudo que estava no aeroporto de Kai-Tak foi para Shek Lap Kok. Equipamentos como tratores, escadas, equipamentos de equipe de solo. Após a partida dos últimos aviões, uma pequena celebração em homenagem ao já velho e ultrapassado Kai-Tak ocorreu na torre de controle. E assim Kai-Tak fechou suas portas para nunca mais operar. Bom, pessoal, essa foi a história. Ainda um pouco curta, mas mais detalhada do Aeroporto Internacional de Hong Kong, o Kai-Tak, né?
Eu estava pensando nessa oportunidade faz algum tempo e hoje chegou a vez, né? Eu espero que vocês apreciem essa história e até o próximo vídeo.